Vamos a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º, falando do inciso 37. Vamos falar agora do princípio do juiz natural. Vamos estudar o inciso 37 da Constituição conjuntamente com o inciso 53. É importante estudar os dois incisos juntos. Um complementa o outro, dando origem ao princípio do juiz natural. Vamos ver o inciso 37 e o inciso 53. Inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Quem está se preparando para concurso no âmbito do Poder Judiciário deve frisar esses dois incisos. Deve ficar bem atento no princípio do juiz natural. Não que ele não seja importante para os outros concursos. É importante para concursos públicos de uma maneira geral. Mas na maioria das vezes, nós temos a presença de uma questão de direito constitucional envolvendo o princípio do juiz natural nas provas para o Poder Judiciário. E não seria diferente. Afinal, o princípio impede a existência de tribunais de exceção. Impede que alguém seja processado ou julgado a não ser pela autoridade competente, previamente instituída pela própria Constituição. Isso significa dizer que se alguém comete um crime no Brasil, se alguém comete um ato ilícito, já existe previamente instituído pela Constituição e pelo nosso ordenamento jurídico um juízo competente, um órgão do Poder Judiciário competente para julgar aquele crime, para julgar aquele ato ilícito, para resolver aquele conflito. Veja, os órgãos no Brasil pertencentes ao Poder Judiciário e que têm a incumbência de exercer a função típica de poder do Judiciário, ou seja, o exercício da jurisdição. Eles já estão previamente instituídos. Por exemplo, eu tenho um conflito com a União e resolvo ingressar na Justiça contra a União. Em regra, qual é a justiça competente para julgar causas relativas à União? É a Justiça Federal. Se eu moro em São Paulo, eu vou procurar ingressar com uma ação junto à Vara de Justiça Federal em São Paulo. Veja que a Vara da Justiça Federal já está previamente definida como sendo a vara competente, o juízo competente para que eu ingresse com a ação. Estamos falando de um princípio básico, em termos de organização do Poder Judiciário e em termos de exercício da jurisdição. Não podemos ter a criação de tribunais de exceção. Tribunais que sejam criados após a ocorrência de um fato e para julgar especificamente aquele fato. Outro exemplo, o escândalo do mensalão. O tribunal competente para julgar as questões relativas ao mensalão é o Supremo Tribunal Federal, porque está previsto na Constituição. É uma competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar deputados federais do crime comum, julgar questões relacionadas ao envolvimento de deputados federais e de outras autoridades que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Em um escândalo de corrupção, por exemplo. Veja, quando se fala de princípio do juiz natural na Constituição, quer dizer que já existe um órgão do Poder Judiciário previamente instituído e previamente competente para fazer o julgamento dos mais variados tipos de conflitos que podem ocorrer no âmbito da sociedade. Estamos falando de algo importante e vamos destacar dois pontos que são extremamente comuns em provas de concurso público. O primeiro é a instauração de qualquer juízo ou tribunal especial não previsto na Constituição e, portanto, não elencado dentro dos componentes da estrutura judiciária assentada no artigo 92 da Constituição Federal, terá sua existência, suas decisões e seu funcionamento declarados inconstitucionais, por configurarem juízos de exceção. Ou seja, órgãos do Poder Judiciário criados, mas criados de uma forma como se fosse um tribunal de exceção. Isso não pode acontecer. Se porventura acontecer, naturalmente todos os atos e todas as decisões daquele tribunal de exceção são decisões inconstitucionais.
Outro ponto é a proibição da instauração de um tribunal de exceção, mesmo em momento de instabilidade democrática, como os casos de guerra declarada, decretação de estado de defesa ou de estado de sítio e a intervenção federal. Mesmo que venha acontecer esses fatos, isso não justifica a criação de tribunais de exceção. Então lembre-se do princípio do juiz natural. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, e ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Na próxima aula, vamos continuar o artigo 5º e vamos falar sobre o inciso 38. Até mais!